Olá, eu sou Carolina Salim, sou pneumologista. É, Desde que eu entrei na residência, eu me encantei, tive alguma vontade de estudar mais as doenças raras. E desde que eu entrei na residência médica, que foi em 2011, eu estudo algumas doenças, principalmente linfangioleioma-hematose, que foi a minha linha de pesquisa, onde eu fiz doutorado. Mas doença rara é um assunto que sempre me encantou, desde a residência. A gente tem algumas doenças raras que a gente encontra muito, né? Na pneumologia, a gente tem a fibrose cística, a hipertensão pulmonar, a fibrose pulmonar idiopática, a linfangioleioma-hematose, que eu já citei, e a deficiência de alfa-1 antitrypsina. Então, essas doenças são bastante comuns comuns, né? Elas são raras, mas a gente encontra dentro da pneumologia, que é a minha área de atuação. Algumas doenças com características genéticas, né, como a fibrose cística, por exemplo, se beneficiaram muito dessa questão, tanto no diagnóstico precoce, são pacientes que a gente consegue diagnosticar é, frequentemente logo no nascimento, ou quando a família já tem algum componente, algum familiar, né, com a doença, a gente consegue mapear, fazer o aconselhamento genético. Então, é importante na identificação, às vezes, antes da criança nascer, ou antes da família planejar um filho, a gente já consegue ter uma noção de risco, na possibilidade do diagnóstico. A outra questão é do tratamento, né? Muitas vezes esse diagnóstico precoce, a gente consegue fazer um tratamento também mais precoce, mais eficaz. Isso também facilita algumas vezes pesquisa de terapias novas, né? Porque a gente tem um conhecimento maior, às vezes, da fisiopatologia da doença, de como que ela funciona. Então, a gente consegue também, às vezes, um tratamento mais precoce, né, nesses pacientes e, às vezes, mais eficaz também. Então, a genética pode, quando a doença é genética, ela pode ter algumas vantagens em relação a esse lado aí. É, Quando o paciente tem esse diagnóstico mais precoce, por exemplo, um teste do pezinho, logo ao nascimento a gente já consegue detectar a doença, sem dúvida depois o acompanhamento, isso é muito mais fácil. As doenças que não têm essa detecção tão precoce, esse diagnóstico tão fácil, vamos dizer assim, o que que a gente pode fazer para auxiliar nesses casos? Primeiro, a divulgação das doenças, né? Que eu acho que se o médico que atende esses pacientes não tem conhecimento da doença, ele nunca vai conseguir dar esse diagnóstico. Então, primeira coisa, divulgar, sem dúvida, a doença é um passo importante. Como paciente cuidador, eu acho que é a questão de você valorizar sintomas, né? Porque é muito frequente na doença rara, infelizmente, o diagnóstico chegar muito tardiamente, o paciente ser tratado como as doenças mais frequentes, como doenças mais comuns. O paciente às vezes não é adequadamente investigado, não é feito exames com mais detalhes para poder identificar a doença, principalmente quando é uma doença rara. Então, acho que o principal a ser feito é valorizar os sintomas, né, dos pacientes e procurar ajuda assim que assim, os cuidadores ou os próprios pacientes tiverem essa impressão de que não estão melhorando, de que, ou então que esses sintomas não estão sendo resolvidos com a terapia atual. Eu acho que é isso, é procurar especialistas, né, acho que isso é importante também, dentro da área, né, que pode ter talvez um conhecimento maior, conseguir identificar e solicitar os exames corretos para pensar talvez numa doença rara, que não esteja aí no rol que às vezes a, os médicos ou os clínicos gerais pensem de imediato para aqueles sintomas. Não só a doença rara, né? É interessante como a adesão ao tratamento ainda é um problema para todas as doenças crônicas, né? As raras, eu acho que também no caso das doenças raras, isso também é um problema. Então, a adesão ao tratamento, ele é uma coisa que na medicina a gente acaba se deparando com frequência. É, eu acho que na fibrose cística a gente teve um momento muito legal, que foi o surgimento de uma droga, né, nova, que muda mesmo a história da doença, isso é muito legal. Mas a gente tem que entender que o tratamento ele é feito por várias etapas, eles têm várias linhas de frente de tratamento, né? Então, às vezes você começa uma medicação que é um pouco mais eficaz,
e você acaba abandonando outras medidas, outras coisas, às vezes até não medicamentosas, que a gente sabe que ajuda muito na rotina do paciente. Então, é importante o paciente entender que, na verdade, o tratamento ele não é feito só com uma medicação, né? Ele é feito de uma forma é, bem completa, assim. Então, às vezes o paciente acredita tanto naquela medicação que ele acaba abandonando outras coisas que ele fazia, que às vezes respondia super bem ao tratamento, mas que por causa de confiar muito cegamente nessa única droga, acaba abandonando o resto do tratamento. Isso não só na fibrose cística, tá? Isso em outras doenças também. Então é importante o paciente saber que várias outras medidas fazem parte do tratamento. Medicações inalatórias, atividade física, dieta, uma boa noite de sono, as outras medicações que já ajudam nos sintomas. Então tudo isso tem que ser feito em conjunto, além das drogas novas que vão surgindo. Isso é muito frequente, tá? Os pacientes com deficiência de alfa-1 como sintomas, falta de ar, tosse seca, então às vezes eles entram aí num meio de um diagnóstico nem só de DPOC, às vezes tratado mesmo como asma, né? Então, isso é muito frequente, tá? O que a gente tem feito, primeira coisa, como eu falei, é divulgar. A doença rara, ela tem que ser divulgada pelo médico que trata esses pacientes, ele tem que conhecer a doença para conseguir pensar nesse diagnóstico. Então, primeira coisa é divulgar as doenças raras, e eu acho que o que deve ser feito é ampliar a possibilidade diagnóstica, né? Então, assim, paciente que não está respondendo bem ao tratamento, que tem uma forma mais grave, esse paciente deve ser pensado, por exemplo, em deficiência de alfa-1 nos ambulatórios de asma ou DPOC, né? Então, isso a gente tem pensado em ampliar, né, os diagnósticos, pensar nele e conseguir lançar mão de testes, né, que consiga identificar a doença. Eu acho que isso é o mais importante. Acho que isso que tem sido feito atualmente, como a pneumologia tem feito para tentar detectar o quanto antes essas doenças mais raras, né? Com certeza. Acho que o paciente que tem uma doença pulmonar crônica ou que tem qualquer outra doença crônica, ele deve ter um alerta especial aí, tanto ao meio ambiente, porque isso pode provocar, ser um gatilho, né, de piora de doença prévia, pode aumentar risco de infecções respiratórias, de sintomas, né, respiratórios, como falta de ar, quanto tosse. Então, sem dúvida, o paciente que tenha uma doença crônica, ele tem que ter um alerta especial a essas questões. Então, assim, se o tempo estiver muito seco, conseguir usar um inalador, conseguir trazer um pouco de umidade para essa para esse dia a dia dele, uma atenção especial aí à qualidade do ar, a não se expor tanto a ambientes muito aglomerados, principalmente quando tiver algum familiar ou alguém no ambiente aí com sintomas respiratórios. Então, acho que tudo isso tem a ver, é, porque isso pode piorar uma doença que já existe, sabe? Então, com certeza, isso tem a ver para os pacientes com doenças raras e doenças crônicas, sim. Eu trato doença rara, né? A gente convive com doença rara há muito tempo, assim. E a gente está vivendo uma fase boa, uma fase feliz, porque antigamente o acesso à informação era muito mais difícil, né? Hoje a gente tem mídia, a gente tem rede social, a gente tem um acesso à informação de qualidade, tanto para o paciente, tanto para leigos, quanto para a sociedade médica, que são os que estão diretamente relacionados ali no manejo desses pacientes. Então, eu vejo um futuro bem legal para a doença rara. Eu acho que a gente está vivendo uma fase muito melhor do que a gente já viveu. Acho que tem muita coisa para fazer, né, ainda pelas doenças raras. Eu acho que acesso ao diagnóstico, acesso a tratamento, tem muitas coisas do direito do paciente com doença rara que a gente sente que falta melhorar. Mas eu acho que a gente está num caminho muito positivo e eu tenho muita esperança no futuro.